Bom, gente, eu queria... essa palavra foi uma palavra que me fez ter a revelação do caráter de Deus e conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Eu sempre, desde quando eu me converti, eu tenho entendimento que eu conheço a palavra de Deus. Tive uma experiência sobrenatural com Jesus no meu encontro. Tive várias experiências também com Deus. Só que no momento que eu recebi essa revelação, o meu tratar com Deus passou a ser diferente. E nessa manhã, eu gostaria de transmitir um pouco do que Deus falou comigo, do que Deus trouxe através dessa mensagem, amém? E o tema é: que tamanho é o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Só uma pessoa falou. Que tamanho é o seu Deus? Será que você tem a revelação do tamanho dele? E se eu te perguntar quem é Deus para você, o que você ia responder? Responde aí para si mesmo, quem é Deus para você? Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa emocional de quem é Deus. Às vezes a gente tem uma expectativa com deficiência da sua existência. E somente através da revelação da verdade e da palavra, a gente tem um entendimento correto qual é o tamanho do nosso Deus e quem Ele é. E quando a gente entende qual é o tamanho do nosso Deus e quem Ele é, a gente para de colocar Ele em competição. A gente para de colocar Ele na balança. Eu tenho certeza, eu cuido de jovens, muitas vezes as pessoas chegam na gente e falam: ai, não sei se eu fico com fulano, não sei se eu fico com Deus, não sei se eu entrego a minha área emocional para Deus, eu não sei o que eu faço. E quando a gente coloca Deus na balança, a gente mostra que a gente não o conhece. Quando a gente coloca Deus na balança, se é o trabalho, ou se é Ele, se é a pessoa, ou se é Ele, demonstra que a gente não o conhecemos. Então, vamos entender um pouco dessa mensagem. Eu estou aqui, e daqui de cima já tem uma distância entre vocês. E vocês já parecem ser um pouco pequenos. Mas vamos ir um pouco além. Mostra lá. A gente, olhando de cima, essa é a CQL, a nossa igreja linda. A gente está aqui hoje, conhecendo mais um pouco de Deus. Olhando aqui de cima, que tamanho que você parece ser diante dessa imagem, se a gente olhasse de cima? Grande ou pequeno? Pequeno. Vamos ir um pouco mais além. Pode passar. Aqui é o nosso estado. Já dá para ver a CQL daqui? Não dá para ver olhando de cima. Quando você pega um avião e vai subindo, Quem aqui já andou de avião? Uma experiência sobrenatural. Quem não andou vai andar para ir para Bogotá e vai ser abençoado como a gente foi lá. Então, olhando daqui de cima, eu já não enxergo a CQL. Eu já não enxergo Santo André. Eu só enxergo o estado de São Paulo. Dá para a gente se ver aí dentro, olhando aqui de cima? E como você se sente olhando aqui de cima? Pequeno. Vamos um pouco mais. Esse é o nosso país, a nossa nação, Brasil. A gente já consegue ver São Paulo ali, ele já ficou pequenininho. Olhando aqui de cima, olhando a nossa nação, como você se sente? Muito pequeno. Mas vamos além. Pode ir. Esse globo azul lindo é o nosso planeta Terra. Ali está a nossa nação tão linda. Diante, olhando aqui para o nosso planeta Terra, que tamanho você se sente? Já não dá para ver nada, a gente se sente pequeno. Pode passar. Essa luz radiante, fervorosa, é a nossa estrela que nos ilumina. E através do sol existe a vida. Se o sol não existisse, a gente não ia conseguir viver. Ele faz parte do nosso ciclo, da nossa vida. A gente precisa do sol. Agora vamos ver o tamanho do sol comparado com a Terra? Esse aqui é o sol, e isso aqui, não sei se dá para ver, ó.
é o planeta Terra. De pontinho azul. Que tamanho você se sente olhando aqui de cima? O Sol e a Terra? O quê? Como você se sente? Pode passar. Só que o Sol, ele é enorme comparado com o nosso planeta Terra, e existem estrelas que são maiores que o Sol. Aqui, por exemplo, a gente tem a Canis Majoris, e ela é uma estrela enorme. E aqui é o tamanho dela comparado com o Sol. Como você se sente olhando daqui? Pequeno. Vamos mais além. Aqui está a nossa galáxia, onde tem bilhões e bilhões de estrelas, onde o Sol e as estrelas estão tudo aqui dentro desse buraco aqui. Essa é a nossa galáxia. Que tamanho você se sente olhando daqui? Pode passar. Só que existe diversas galáxias. A nossa galáxia ela é apenas um bairro do tamanho da imensidão do universo. E olhando daqui, como você se sente? Pequeno. Então vamos um pouco mais além. Vamos ver esse vídeo. Lá em Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Em Salmos 33:6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Deus criou esse universo tão gigante. Ele é o criador disso tudo. E através do sopro da sua boca, tudo passou a existir, tudo passou a ter forma. E quando chegou em você, Deus parou e começou a criar com suas mãos. E Deus te fez perfeito, tanto por fora quanto por dentro. Deus, Ele é o seu Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. E diante de um universo tão grande, que tamanho é o seu Deus? E que tamanho eu e você somos diante desse universo? Comparado ao tamanho do universo, e eu e você somos muito pequenos. E como pode um Deus tão grande, Criador de todas as coisas, nos amar tanto assim? Um ser tão pequeno, um ser rebelado, um ser que peca, um ser que é um pontinho no meio de um nada, gigante. Como pode Deus nos amar assim e escolher o homem para trazer o seu filho através de um corpo de um homem? Isso tem uma explicação. O amor de Deus. O amor de Deus fez ele criar um universo tão imenso para eu e você habitar, governar, viver com ele, ter intimidade com ele. Mas eu e você preferimos o pecado. Lá em Salmos 147, 4, diz assim: cantem ao Senhor com ações de graças e o som da harpa, façam músicas para o nosso Deus. O nosso Deus, ele é digno de adoração. E a palavra de Deus também fala que ele determina cada estrela. E cada uma delas ele chama pelo nome. E a nossa galáxia ela é tão gigante. E se eu e você fôssemos contar as estrelas da nossa galáxia, a gente por segundo, a gente demoraria 2.700 anos. E Deus conhece as estrelas de todas as galáxias. E cada uma delas, Deus chama pelo nome. E muitas vezes, com esse Deus tão grande, a gente vive dentro de uma batalha. Se a gente
vai querer aquele rapazinho, aquela menina, ou se a gente vai querer Deus. Se a gente vai trabalhar naquele emprego que vai tirar da presença de Deus e vai me dar dinheiro, ou se eu quero Deus. E a gente vive colocando Deus em competição. E isso é a pior coisa que o ser humano pode fazer. É colocar Deus em competição no seu coração. É colocar Deus para competir com coisas feitas de átomos. Como eu e você pode colocar o Senhor em competição com coisas tão pequenas? Você precisa colocar Deus no lugar correto, que é o lugar do Senhor Criador de todas as coisas. É o Senhor que te criou, é o Senhor que tem um futuro brilhante para você, é o Senhor que te chama pelo nome, é o Senhor que conhece cada parte de você, é o Senhor que conhece todas as suas dores. Em que lugar você tem colocado Ele? Em que lugar você tem colocado Ele na sua vida? Eu não sei se isso te comove, mas isso me comove demais. Porque Ele é tão grande, tão grande, tão grande. E Ele nos ama. Entenda que o maior insulto contra o Senhor, contra o nosso Deus, é quando você coloca Ele em competição no seu coração. Esse é o maior insulto que você pode fazer. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Em algum momento, você já teve medo de algo que Deus criou? Uma vez, eu fui para a praia. No ano de 2019, dia 5 de outubro. E lá tinha um mar. Foi um mar aí, Rafa. E o mar estava tranquilo. Todo mundo foi para a água. Meu marido foi para a água. O Renan foi para a água. O João estava junto também, foi para a água. O Mário foi para a água. E eles estavam no raso. Na nossa frente. A gente com a cadeira aqui e eles bem na nossa frente. E de repente, aconteceu um evento no mar, onde eles foram lançados a 15 minutos de distância de onde a gente estava. A gente teve que andar a 15 minutos para encontrar eles. E de repente, eu vejo meu marido, eu vejo o João e não vejo o Renan e o Mário. Que eram meus discípulos, não estavam lá, meus filhos da fé. E de repente eu, diante daquele imenso mar, me ajoelhei e comecei a clamar: Senhor, você é o Deus Criador de todas as coisas. Traz de volta os nossos filhos, Senhor. E comecei a clamar, clamar, clamar. E de repente o Renan sai do mar. Os bombeiros, surfistas, eu não lembro, conseguiram tirar ele do mar. Só que o Mário não voltou. E naquele dia, eu temi o Senhor. Eu temi o Criador do mar. Aquele mar onde a gente estava brincando. Matou uma das pessoas que estavam com a gente. Levou embora. E eu fiquei pensando: Senhor, eu nunca mais quero entrar no mar. O pastor Rairinho também passou essa experiência. Só que o Deus Criador criou o mar. E Ele que dá ordem à vida. Ele que coloca e Ele que tira. E de repente, chegou o pastor Denis, a pastora Andressa, o pastor Rairinho. Naquele lugar de luto, de choro. Estava todo mundo sem chão. E eles começaram a declarar a palavra. Eu lembro que eu olhei nos olhos do pastor Rairinho e eu falei: pastor, Deus levou o Mário. Pastor, eu estou me sentindo culpada. E ele falou para mim: Luana, não se sinta culpada. Deus que dá a vida, Ele que tira. Ele é o Criador de todas as coisas. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu estava questionando Deus até aquele momento. E quando o meu pastor chegou e disse isso, olhando nos meus olhos, aquilo me consolou. E eu entendi que não tinha poder de nada. A gente queria entrar no mar, a gente queria fazer alguma coisa, mas o mar era muito imenso.
O Cleiton e o pastor Denis ficaram 7 dias na praia, sem roupa, com a roupa do corpo, procurando. E a gente percebeu que aquele mar era imenso. E alguns meses depois, o Lucas, que morava na praia, Deus falou com ele. A gente estava na Praia Grande, liga em Guarujá. E quando ele liga lá, descobre que tinha um rapaz que foi encontrado no mar com uma pulseira da Convenção de Bogotá. E aquela pulseira era única. E ali a gente conseguiu enterrar ele. E passamos pelo luto pela segunda vez, porque foram meses depois. Eu não queria mais ir para uma praia. E fomos passar umas férias. Alguns discípulos foram também. E ele tentava no mar e eu ficava que nem uma louca. Não vai pro fundo! Não vai pro fundo! Não vai pro fundo! Eu nem descansei, eu só fiquei gritando. Até o dia que veio o meu consolo, porque o luto é assim, ele passa por fases. E quando Deus me consolou, eu nunca mais tive medo do mar, porque Ele é o dono de tudo. E Deus é aquele que dá a vida. Ele é alguém que deve ser temeroso, que a gente deve ter temor. Em Isaías 6, quando Isaías tem a visão de quem Deus é, ele fala: ai de mim, porque sou pecador, sou um homem que habita num povo de lábios impuros e tem os lábios impuros. Esse ai de mim, quando ele tem a visão, ele não viu a face de Deus, mas ele teve a visão de quem era Deus. Foi: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer, Deus vai me levar. Foi isso que Isaías estava sentindo. Porque eu sou pecador, Deus vai me matar. Em Daniel 10, quando Daniel tem a visão de quem é Deus, todo mundo corre, os amigos dele vão embora. E ele fica sozinho diante daquela visão de Deus. E a palavra em Daniel 10 diz que ele começa a desfalecer. E ele desmaia com cara no pó. Porque Daniel e Isaías sabia que aquele Deus o qual eles estavam contemplando, adorando, podia matá-los. Quando a arca precisou ser levada de um lugar para outro, teve um homem chamado Uza que colocou a mão na arca. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Porque ele estava fazendo aquilo o qual ele não foi designado a fazer. Deus foi e matou ele. Os filhos de Arão foram acender um fogo no altar. E o fogo era estranho. Deus foi lá dentro. E sabe o que fez com eles? Matou eles. Ah, são histórias do Antigo Testamento. No Novo Testamento, chega um casal, Ananias e sua esposa, e vão lá entregar a oferta, porque tinham vendido uma propriedade. E eles não entregaram o valor certo. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Deus os matou. Porque eles queriam fazer um espetáculo de bondade. Mostrar que eles eram bons. E na verdade eles não eram. Eles se colocaram no lugar onde não eram para eles estar. E Deus os matou. Deus, ele dá vida, ele também mata. Por isso a gente não pode brincar com Deus. Em Êxodo 33, 20, eu não mandei esse texto, mas eu gostaria de falar um pouco dele. Moisés começa a conversar com Deus e pede para Deus: Senhor, eu quero ver a sua face. E Deus fala para Moisés que ele não poderia mostrar a face para Moisés, porque qualquer um que visse a face de Deus poderia morrer. Nosso Deus é um Deus temeroso. E muitas vezes a gente brincamos com Ele. Muitas vezes a gente coloca Ele em competição.
Põe a foto do leão. Se esse animal aparecesse na sua frente agora, o que você ia fazer? Entrou aqui dentro da porta da igreja. Qual ia ser esse sentimento? Ia correr, sair fora. Tem um documentário sobre domadores de leões. É um documentário muito saudável para assistir. E lá mostra os caras sem braço, sem perna, sem uma parte do rosto. E eles são domadores de leões. Porém, o leão é um animal que é indomável. Ele é um animal que ele pode atacar a qualquer momento. E Jesus, ele é comparado com o leão. E sabe em que momento o leão ataca? Diante desse documentário? Quando você começa a se familiarizar com ele. Quando você perde o temor do leão. Quando você para de tratar ele como ele deveria ser tratado, que é o rei dos reis, das selvas. É neste momento, quando você perde o medo deste leão, que ele ataca. Eles tentam domesticar o leão, dominar o leão. São domadores. Mas quando eles param de tratar o leão como ele deveria ser tratado, ele vem e ataca. Muitas vezes a gente se familiariza com Jesus e trata ele de qualquer jeito. Trata Deus de qualquer jeito. Trata as coisas de Deus de qualquer jeito. E a gente esquece que ele é um leão. O leão da tribo de Judá, que pode nos matar. Nas Crônicas de Nárnia, no momento em que a Lúcia está se preparando para se encontrar com Aslan, que é o leão que representa Deus nesse filme. No momento que ela está lá se preparando, ela chega no Senhor Castor e fala: Senhor Castor, eu devo ter medo de Aslan? Aí ele fala: sim, Aslan é um leão. Você deve temê-lo. Porém, Aslan é bom. Aslan é bom. Você deve temer a Deus, mas Deus é bom. O nosso sentimento com o nosso Criador deve ser um sentimento de temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Este é o princípio da sabedoria. E quando a gente conhece Deus verdadeiramente, quando a gente sabe que a gente é criação dele, e a qualquer momento ele pode nos matar, a gente tira Deus de qualquer balança. Em Apocalipse 1, do 12 ao 17. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. O Renan está aí? E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com vestes que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como a voz do som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu furor. Quando eu vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. É que eu já fiz isso com ele. Quem era esse profeta aqui? Quem era esse apóstolo que escreveu o Apocalipse? Ué.
João não era o discípulo amado? Não era o discípulo que deitava no peito de Jesus? E quando ele vê, ele cai com o rosto. E ele cai aos seus pés, como se ele tivesse morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode levantar. Esse é o nosso Deus. O discípulo que deitava no peito de Jesus. O discípulo amado, o melhor amigo. Quando ele vê Jesus na sua volta, ele cai como morto. E provavelmente ele deve ter ficado falando: Deus vai me matar. Deus vai me matar. Ele viu um ser grande, com a face como o sol, com a voz de muitas águas. Alguém já viu um mar agitado? Alguém já alugou um apartamento, uma casa perto da praia? Você não consegue dormir, né? Quando as águas estão agitadas. A sua voz era como voz de muitas águas. E quando João vê, ele cai e começa a sentir: é o Deus Criador. Eu vou morrer. Ele teme. E aí Jesus coloca suas mãos sobre ele. O que eu penso, provavelmente, ele viu as mãos de Jesus nos pregos. E fala: João, não temas, sou eu. Muitas vezes a gente acha que está tudo certo ser salvo. A gente já entregou nossa vida para Jesus. A gente já fez uma célula. A gente já está pregando evangelho, evangelizando. E a gente acha que isso é suficiente. Mas sabe qual deve ser outro temor que você deve ter dentro do seu coração? É o dia quando você for se apresentar diante de Deus. E você chega lá no céu, se apresenta diante de Deus, e Deus olha para você e fala: bom, você foi salvo, você pode entrar. Porém, você foi covarde. Você não teve coragem de viver os planos que eu tinha para você. Porque os meus planos para você era que você se tornasse um grande ganhador de almas, que você ganhasse estádios de pessoas, que você pregasse em grandes convenções. Você chegou até a fronteira, mas você temeu passar do outro lado. Bom, aqui está seu galardão por fazer uma célula. Bem-vindo. Você não teme chegar diante do seu Criador e prestar as contas e falar: Senhor, eu fui covarde. Eu tive medo de abandonar o pecado. Eu tive medo de render minha vida diante de Ti. E Deus a todo momento Ele quer nos salvar. Porque Ele veio como homem. Ele veio como Jesus. Como pode um Deus tão grande, um Deus tão temeroso que pode nos matar, vir como homem? Põe a foto de Jesus. Vim como homem, se colocar nos nossos corpos, se fazer carne, deixar a sua glória, vir habitar diante de nós e morrer por conta dos nossos pecados. Que tamanho é o seu Deus? Seu Deus é grande, seu Deus pode te matar, mas Ele não escolheu te matar, Ele resolveu te salvar. E Ele veio num corpo como o meu e o seu para nos salvar.
que você vai apresentar para Ele? Diante do Criador, não tem desculpas. Não tem desculpas. Nessa igreja, existem profetas que se acovardaram, sentaram na cadeira e resolveram não pregar mais o Evangelho. Nessa igreja, existem pessoas que têm graça e por conta de pecado, estão sentadas, assistindo, recebendo e não fazendo nada. Essa igreja é uma igreja graciosa. Foi isso que me fez ficar aqui. Eu já tinha conhecido milhares de igrejas. Mas quando eu entrei aqui, eu entendi que o Senhor tinha um propósito comigo. Tem pessoas que são covardes, que saem daqui e vão congregar em outro lugar, que não vão fazer nada. Mas e você? Você está aqui hoje. O que você vai fazer diante do seu Criador? Ele te amou. Ele deixou a sua glória. Ele quis habitar em nós. Não bastou vir como homem. Ele vem com o teu espírito para habitar dentro de nós. Ele quis fazer parte da sua criação. Ele sai do lugar de criador e vem como alguém da criação. É um amor que Satanás não compreende. Por isso ele luta tanto contra a sua vida. Satanás sabe o que Deus tem para você. Muitas vezes mais do que você. E você tem caído no jogo dele. Se você saber quem é Deus verdadeiramente, você o temerá. Além disso, você vai honrá-lo. Você vai adorá-lo. É um amor incomparável. Você já parou para pensar que ele deixa de ser criador para fazer parte da criação? E o que você tem feito com esse Deus? Depois disso, eu não consegui mais dormir. E a todo momento eu penso, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Chamei minha equipe e comecei a declarar o que Deus tinha sobre a vida deles. Porque Deus nos vê além. E a gente fica enroscado no nosso pecado. A gente fica enroscado na nossa rotina. Eu voltei do congresso de jovens, primeira reunião de trabalho. Eu falei, eu não faço mais hora extra. Eu não vou trabalhar mais de final de semana. Eu não posso competir com vocês e com Deus. Vocês querem meu trabalho? Vai ser 8 horas por dia. E fazia pouco tempo que eu tinha assumido um cargo novo. E eu estava com uma reunião cheia de líderes da empresa, gestores. E depois disso, meu chefe me chama e fala, Luana, sabe por que a empresa cresceu? Porque você ora por nós. Porque tem alguém dentro daquele lugar que leva Jesus. E o que você faz? Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aquilo. Gente, eu trabalho home office, mas eu trabalho demais. É 8 horas dentro de um quarto fechado. Só saio para comer e volto. Minha mãe está aqui, ela fica lá em casa, ela está de prova. Ela vai me ajudar, porque eu não consigo. Eu tenho um trabalho a entregar. Mas a todo momento, eu estou lá intercedendo. Eu estou lá glorificando. Eu estou lá aconselhando alguém. O que você tem feito com seu Deus? O que você tem feito com seu Senhor? O que você tem feito com seu chamado? O que você tem feito com o leão da tribo de Judá? Você
Por isso não chegamos aonde Deus queria que a gente chegasse, porque a gente parou de temê-lo. Queria te convidar a ficar de pé e fechar seus olhos. E você vai se apresentar agora diante de Deus. É você com o seu Criador. É você com o seu Criador agora. Feche seus olhos. O que você vai falar para Ele hoje?